Pessoal, bom dia, que Deus abençoe a todos, muito feliz, mais uma vez, por estarmos aqui nessa terça-feira, dia 12 de dezembro, no nosso canal aqui Aprendendo com Jesus, para darmos continuidade, no nosso aprendizado no livro de Êxodo. Hoje nós estamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 11. Hoje aqui nós veremos um pequeno capítulo, que vai do versículo 1 ao versículo 10, onde ele vem com o tema do anúncio da 10ª praga. Então, nos últimos 5 capítulos, nós estamos vendo aí nos 4 anteriores, todas as pragas que vieram, já foram 9 pragas, e vem um anúncio da 10ª praga nesse capítulo, ou seja, Moisés vai até o faraó para anunciar, falar, vem coisa feia por aí, Então ele vai fazer um último anúncio, que é a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos, e ele vai fazer esse anúncio. Então o esboço, nós vamos ver aqui que do versículo 1 ao versículo 3, ele começa falando que Deus falando para Moisés que vai ter essa última praga, o envio da última praga. Depois do 4 ao 8, é um grande clamor, e no último, versículo 9 ao 10, um grande propósito, Por que que Moisés avisa, anuncia, mas Faraó continua com o coração endurecido e não abre mão, mesmo sabendo que o seu filho mais velho morreria, os primogênitos, e não só o seu. Aqui nós vamos fazer uma análise, uma reflexão muito forte. Quando o coração está endurecido de uma maneira, e ele obstinado a não abrir mão, mesmo sabendo que tudo já foi provado, diante dos seus olhos, o quanto que esse egoísmo e esse ego inflado, o orgulho que existia dentro de Faraó, ele era tão cego que ele não olhava mais e nem pensava no próximo, e sim apenas nele. Então, seu filho sendo ameaçado de morte, o filho mais velho primogênito, que aconteceria, e ele sabia disso, porque tudo que Moisés falou já havia acontecido. E depois, ainda, todos os primogênitos do Egito, não só o dele, e ele não estava nem aí com isso. Mas vamos lá. Então, iniciando aqui o capítulo, as 9 pragas já haviam arrasado o Egito, tanto espiritualmente quanto economicamente. Então, assim, tudo que aconteceu ali, nós viemos acompanhando, desde lá da primeira praga, passamos lá pelas rãs, pelas moscas, pelos piolhos, pelo o rio e água toda contaminada, com sangue, e assim, vemos tudo. Ontem nós vimos toda a parte das trevas, os gafanhotos, toda a chuva que teve de fogo, que caindo do céu, devastando a cidade. Então, tudo aquilo que aconteceu acabou com o Egito. Então, aquilo lá devastou o Egito. E mesmo assim, como eles estavam economicamente e espiritualmente arrasados, e suas divindades estavam todas humilhadas. Então, imagina que os seus deuses foram humilhados diante ao todo o povo do Egito e ao faraó. Por quê? Pois nada puderam fazer para impedir o avanço de Deus. Ou seja, existia e existiu um propósito por trás disso tudo, um propósito de Deus, os planos de Deus. Por que ele sempre endurecia o coração do faraó? Para que tudo o que Moisés falasse em seu nome acontecesse, e aos olhos de todos vissem o poder do único Deus. Ou seja, por isso que eu escrevi assim: nada puderam fazer para impedir o avanço de Deus. Quem nada pôde fazer? As divindades dele, os deuses dele. E por isso que nesse capítulo aqui nós vamos ver que aquela famosa frase, que os humilhados serão exaltados, o quanto que o povo de Israel já era respeitado pelos egípcios. Inclusive Moisés já era muito respeitado. Nós vamos ver aqui no início do versículo 1 ao versículo 3 falando sobre isso.
E então eu até escrevi, ó, toda a população egípcia desejava que os israelitas fossem embora, mas o orgulho do faraó não permitia. Então imagina que naquele momento todos já desejavam, falam assim, meu Deus, que esse povo vai embora, né? Tá acabando com a nossa vida aqui, né? E na cabeça deles assim, faraó, libera esse povo para ir embora, para a gente ter nossa vida de volta, né? E o coração do faraó não liberava. Ou seja, de novo, sobre a liderança, né? O quanto que um líder orgulhoso, o quanto que um líder, hoje, nos dias de hoje, podemos trazer mau caráter, um líder mercenário, né? Um mau líder pode prejudicar milhares e milhares de pessoas por conta do seu coração. Então, olha, e lembrando que nós somos líderes, né? Sacerdotes do nosso lar, líderes. Então, o quanto que as nossas escolhas, as nossas decisões podem influenciar, eu falei disso ontem, tanto positivamente quanto negativamente as pessoas que estão à nossa volta. Então vamos lá. Nesse capítulo vem o anúncio, né, da 10ª praga, 10ª e última praga, que seria a morte de todos os primogênitos do Egito. Tá? E de novo ele faz a separação, a distinção ali, que é só do Egito. Né? No povo de Israel, os israelitas, nada aconteceria. Por quê? Porque eles estão protegidos por Deus e vocês não. Então, assim, então tem essa distinção, nós vemos isso em todas as pragas, e apesar de tudo isso, esse aviso que Moisés traz, o coração do faraó permanece endurecido. Inclusive, nós vemos aqui no final que Moisés fica irado, ele fica inconformado, né? Ele fala, gente, o faraó, inclusive porque eles cresceram juntos, né? Então eles tinham essa intimidade, fala, cara, não é possível que você não vai liberar o povo, né, para que eles saiam do Egito, visto que tudo já aconteceu, as 9 pragas que eu falei que aconteceram, agora eu estou falando que o seu filho vai morrer, todos os primogênitos do Egito vão morrer, você não vai liberar. Né? Então nós vemos essa parte também ali no versículo 8, que nós vamos passar por ele. Então vamos lá. Então, como eu falei, com tudo que já havia ocorrido, o povo de Israel já era respeitado pelos egípcios e Moisés considerado um grande homem. Por quê? Porque eles viram tudo o que aconteceu, viram o poder de Deus através das mãos de Moisés. Né? Então, aquilo tudo já engrandeceu o povo e dos israelitas, engrandeceu Moisés, visto que eles tinham um Deus Todo-Poderoso ao seu lado. E do versículo 1 ao 3 fala assim, disse então o Senhor a Moisés, enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta, eles os deixará sair daqui, até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. Daí no versículo 3 fala assim, o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. Ou seja, quem tornou? O Senhor tornou os egípcios. Então, assim, pelas mãos de Deus, Moisés estava sendo usado como ferramenta para que seu propósito se cumprisse, e visto que estava acontecendo e nada atingia o povo de Israel, o que aconteceu? Os egípcios passaram a respeitar o povo de Israel. Eles visualizavam, apenas o faraó naquele momento, acredito que não conseguia enxergar nada, né, nessa escuridão, nessa cegueira espiritual que ele tinha, né, porque ele era uma pessoa mal, né, ele era maldosa, pessoa orgulhosa, assim como nós estamos vendo desde o começo. E ele fala assim, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Ou seja, os próprios conselheiros do faraó já viam Moisés, né, como aqui fala, como autoestima, né? Eles respeitavam. Moisés entrava, acho que o coração deles até tremia, né? Ficava gelado, as pernas tremiam, né? As pernas, se agora Moisés de novo, o que ele está trazendo? E dessa vez ele trouxe o aviso da última praga, a 10ª praga, e mesmo assim, Faraó não amoleceu o seu coração. E daí depois fala assim, né? Só como é curtinho, dá para ler aqui o capítulo. Disse Moisés ao faraó, assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Então ele já até avisa até o horário,
né? Então você vê que tudo ali, com muita cautela, para que o faraó pudesse fazer a sua escolha. Todos os primogênitos, então no versículo 5 ele fala o que aconteceria. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Ou seja, tudo isso aconteceria de novo, é a distinção no Egito, mas o povo de Deus estava protegido. Tá? Então, isso já traz uma reflexão para a nossa vida. Quem tem Deus, quem não tem Deus, né? A proteção e a falta de proteção. Então, é por isso que nós devemos buscar e clamar e estarmos cada vez mais próximos de Deus, trazê-lo para a nossa vida de uma forma que ele jamais saia. E isso depende de nós. Muitas vezes nós clamamos e murmuramos, por que Deus me abandonou? Não, porque você abandonou Deus, é ao contrário. Né? Quanto mais nos aproximamos, mais Deus está próximo. Então não depende de Deus. Deus quer nos salvar. Deus quer salvar a todos. Isso é nítido e nós sabemos disso. Agora, nós queremos ser salvos, nós estamos dispostos a abrir mão, né, das coisas mundanas, das tentações carnais, para sermos salvos. Então, entende como é uma escolha nossa? Deus quer nos salvar, mas nós desejamos ser salvos a ponto de abrir mão e renunciar coisas que nos satisfaçam, né, os nossos desejos carnais? Então, isso é reflexão. Continuando. Haverá um grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim suplicando. Saiam, e todo o povo que segue, só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Aqui é aquele trechinho que eu falei, do versículo 8, que Moisés sai furioso. Por quê? O Senhor tinha dito a Moisés, versículo 9, o Faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que os meus prodígios se multipliquem no Egito. O Senhor já tinha avisado. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Ou seja, depois nós vamos ver aqui nos próximos capítulos que ele não deixa, e essa promessa também se cumpre, né? Todos os primogênitos vão morrer, inclusive os filhos de Faraó. E só depois disso que ele libera todo o povo para adoração, né, do Egito, e todos milhares de pessoas, milhões de pessoas saindo do Egito. Então, o que nós vemos aqui nesse capítulo, né, igual eu falei aqui, do 4 ao 10, Moisés avisa o faraó sobre a última praga, que estava prestes a cair, que seria a morte dos primogênitos. No 8, nós vemos ali que Moisés fica irado, porque ele fica furioso, porque ele esperava apenas que essa ameaça da morte dos primogênitos, visto tudo que já havia se cumprido, convencesse Faraó. Falar, não, isso não, pode liberar, não quero que o meu filho morra. Então, o que nós vemos ali, né? O coração endurecido, o coração orgulhoso não cedeu e recusou a se render. Um coração duro de Faraó. Então, até escrevi assim, mesmo sabendo da morte de todos os primogênitos do Egito. Então, o que nós devemos estar atento e trazer uma reflexão forte aqui para a nossa vida? Quando nós estamos irados com alguma coisa, nós estamos orgulhosos, querendo não abrir mão de algo que já está aparecendo, isso, se a gente parar para refletir, são em diversas áreas da nossa vida. Às vezes, no seu relacionamento, você precisa colocar Deus e não coloca. Você vê o sinal de Deus que você precisa, você é homem, você é mulher, se tornar um marido melhor, uma mulher melhor, abrir mão de algumas coisas para que o seu relacionamento passe e volte a ser o que era antes. Você não abre mão, coração orgulhoso. Só que você não pensa que esse não abrir mão, você está não só prejudicando a você,
né? Porque você também é prejudicado por isso. Quanto você está prejudicando também a sua esposa, o seu marido, quanto você está prejudicando os seus filhos, né? Então, você vê daí quanto dos seus filhos estão sendo prejudicados lá na sua escola. Então, você vê que isso é uma cadeia gigante que não para por conta de uma decisão sua. Profissionalmente, às vezes você está anos dentro de uma profissão e não dá certo, você insiste, vem um sinal que você não deve estar mais lá e você persiste, não é nem persiste, né? Você insiste e tudo dá errado, mas por quê? Porque você está sendo avisado, mas o seu coração orgulhoso não deixa você tomar a decisão certa, daí por conta disso várias pessoas ao seu redor são prejudicadas. Então, reflita sobre isso, né? Nós devemos refletir sobre isso, né? Que um coração orgulhoso, ele pensa só em si, ele passa a ser um coração egoísta. Essa é a prova. Você vê aqui o quanto que o faraó, por seu coração orgulhoso, egoísta, mesmo chegando a notícia que o seu filho morreria, ele não estava nem aí. Não tem problema, mas liberar ou não libera. E fora o seu filho, como fala no versículo 5, todos os primogênitos, todos do Egito, todos, ou seja, vamos falar de milhares de primogênitos seriam mortos por essa 10ª praga. E ele, não tem problema, liberar ou não libera. Pode morrer todo mundo, mas eu não libero. Então você vê que é um coração egoísta, onde não pensa no próximo, né? O quanto que isso é perigoso. E nós também somos líderes do nosso lar, somos líderes da nossa empresa, somos líderes muitas vezes onde trabalhamos, por onde passamos. Então, assim, que estejamos atentos para que o nosso orgulho, o nosso egoísmo não prejudique outras pessoas, porque a bênção nunca virá até você dessa forma. Então, a nossa oração de hoje deve ser assim, que nosso orgulho, nosso egoísmo caia por terra, que meu coração seja amolecido, que esse coração endurecido se transforme, né, num coração sensível, né? É isso que nós devemos pedir. Dai-me, Senhor, um coração igual ao seu. Amém? Mas vamos lá, atenção. Que diante da voz de Deus, ou seja, a palavra, a voz de Deus, a palavra, que diante da palavra, que sejamos obedientes sempre, que busquemos uma vida santa, longe do pecado, lutando contra o mundo, lutando contra a carne, para que o nosso espírito se fortaleça, para que nossa fé fique cada vez mais forte, porque com a fé fortalecida nós amadurecemos espiritualmente a cada dia. E é isso que nós necessitamos. Amém? Espero que essas reflexões e esse capítulo também tenha ajudado você, assim como me ajuda diariamente. A cada capítulo que nós lemos, a cada um que nós fazemos juntos aqui, eu aprendo também a cada dia, eu anoto tudo e assim eu indico a vocês, tudo, eu gosto de anotar mesmo no papel e na caneta, porque quanto mais eu escrevo, mais eu guardo e mais a ideia é que lá fora nós coloquemos em prática. Porque não adianta falar, não adianta ouvir e depois não colocar em prática em nossa vida. O colocar em prática é o que vai nos transformar, é o que vai fazer a transformação da nossa mente, para que possamos viver uma vida em busca da santidade. Amém? Vamos orar e começar esse dia maravilhoso com essa oração. Pai, mais uma vez somos gratos, Senhor, por estarmos aqui no nosso canal, aprendendo com Jesus e aprendendo com a Tua palavra, Pai. Hoje, nesse capítulo, nós trouxemos muitas reflexões sobre o coração endurecido de Faraó, sobre as suas promessas que se cumprem, ó Pai, e sobre o propósito que existe por trás de muitas coisas ruins que aos nossos olhos representam ser ruins, ó Pai, mas que aos olhos do Senhor nós sabemos que é uma preparação, um treinamento para algo grande que está por vir, ó Pai. Portanto, dai-nos a sabedoria de entendermos que muitas vezes estamos passando por momentos difíceis, para que a nossa mente seja transformada e que nosso espírito seja salvo, ó Pai. Que possamos ter essa sabedoria, fortaleça a nossa fé, ó Pai, fortaleça toda a parte espiritual que necessitamos ser fortalecidos, ó Pai. Nós sabemos que somos fracos, nós sabemos que somos pecadores, nós sabemos que não somos ninguém sem Ti, ó Pai. Portanto, pedimos a Ti, ó Pai, clamamos a Ti, que o nosso coração, se tiver orgulho nele, ó Pai, que o nosso coração, se tiver egoísmo nele, que tudo seja tirado, ó Pai,
Tire de nós as coisas ruins, ó Pai. Nos transforme em vasos limpos, purificados. Dai-nos a sabedoria para renunciarmos às coisas que nos fazem mal, ó Pai. Para que as nossas decisões, as nossas escolhas sejam feitas com sabedoria, ao ponto de escolhermos as coisas certas, sabendo que isso vai beneficiar o próximo. E se alguma escolha nossa, ó Pai, for uma escolha egoísta, orgulhosa, sabendo que pode prejudicar alguém, que isso imediatamente saia da nossa mente, ó Pai. Portanto, nos guie, ajude, ó Pai, nas nossas escolhas diárias, pois nós necessitamos de Ti, diariamente, ajudando a fazermos a escolha certa, ó Pai. Guie-nos, ó Pai. Obrigado, Senhor. Oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Obrigado, Senhor, que Deus abençoe muito a vida de cada um. Renatão, que Deus abençoe. Glória a Deus, sempre bom. Bora viver Cristo mais um dia. Eu deixo aqui, Renatão, que Deus abençoe. Um grande beijo. Amo você, meu irmão. Que você continue fazendo essa obra aí maravilhosa e sendo usado como ferramenta de Deus, que nós sabemos que você está sendo. Um grande beijo, se Deus quiser. Até amanhã. 6 e 7.